Eu convido o Daniel e a Márcia de volta para a tela para a gente começar o nosso debate aqui sobre esse tema que influencia muito a nossa vida, né? Quer dizer, como é que a gente faz essas parcerias acontecerem e resolverem os problemas que a Márcia apresentou e como é que essas parcerias podem se realizar e permitir mudanças como as que o Daniel propôs. O Ângulo já trouxe o exemplo, quer dizer, como é que você consegue fazer essa ponte entre um instituto que traz a oportunidade de inserir jovens dentro de uma escola onde eles podem desenvolver todas as suas potencialidades, né? Apoiando também, fazendo o suporte para que isso se desenvolva. Bom, então vamos lá para a nossa discussão, e eu queria começar perguntando, já que o Daniel trouxe tantas provocações, Daniel, como é que a gente consegue, então, botar em prática coisas como a que você citou? Utilizar a tecnologia da forma como a gente já tem disponível nas mãos dos alunos, nas mãos dos professores, para fazer essa mudança na forma como o ensino pode se dar, privilegiando o aprendizado. Bom, essa é uma pergunta que a gente deveria ficar aqui bastante tempo, né, para discutir. Mas eu acho que eu acredito que a gente tem que entender, não separar, como eu descrevi aqui há pouco, o presencial e o à distância, e entendendo que é o presencial com uso de tecnologia, vamos chamar aqui, o ensino de perto com uso da tecnologia. Até esse conceito do que é distância, o que é presencial, enfim, né? Você está num debate com duas pessoas por Zoom, aquilo é considerado a distância. Você está numa palestra com 2.000 pessoas, aquilo é considerado presencial. Pô, o outro você está muito mais de perto. Então, agora, a tecnologia não como eu disse, para mim, um óculos é tecnologia. Um copo é tecnologia, tudo que ajuda você a fazer que o mundo seja melhor, né? E então a questão para mim não é a tecnologia no sentido ela vai mudar a educação e tudo mais. Eu estou falando da gente mudar a metodologia, estou falando da gente mudar a proposta de valor da escola, né? Hoje todo o conteúdo do mundo está aqui, né? Todo o conteúdo do mundo. Então imagina o seguinte: tá tudo de graça e online. O que vai ser a escola? Não é o lugar de entregar conteúdo, é o lugar de usar o conteúdo como meio para que você possa se transformar. E aí, de uma maneira bem rápida, mas assim, então tecnologia para melhorar a metodologia. Você chegar e falar o seguinte: olha, antes eu entregava a lição de casa no papel, agora estou entregando pelo Google Classroom, sei lá, algo parecido, semelhante. Mudou uma coisa? Não mudou nada. O que muda o Classroom ou qualquer outra plataforma? É você conseguir fazer de uma maneira coletiva. Isso é incrível, ao invés de você fazer sozinho na tua casa. Então, a tecnologia não é pela tecnologia, porque agora ficou mais fácil, você não usa papel. Isso aí não muda nada, né? Então, você continua fazendo prova agora no computador, ao invés da prova no papel. O que muda? Nada, porque ela continua tendo gabarito. Então, não é essa. Eu estou falando de tecnologia enquanto metodologia. A segunda coisa é a tecnologia enquanto dados. Agora eu sei o que funciona, eu sei o que não funciona, eu sei como você aprende, como não aprende. E isso é incrível, porque daí eu posso saber o que está funcionando ou não. Eu consigo entender que capacitação que eu dei para o professor e que metodologia que está usando e o que está funcionando. Uau, isso é incrível! Com dados. Então, a gente ter dados para que a gente consiga evoluir. E a terceira coisa que eu também mencionei é a tecnologia para a criação de comunidade de aprendizagem. A gente tem que deixar de ter sistema de ensino, e o sistema é algo fechado, ensino, entregar a mesma coisa para todo mundo. Eu não acredito nisso. Eu estou falando de criar ecossistemas de aprendizagem. É algo aberto, algo integrado, e o foco não é no ensino. Não interessa o que o professor ensinou. O que importa é que o aluno aprendeu. E aí você usa a tecnologia para a criação de comunidade de aprendizagem, que é um pouco o que eu descrevi: aluno de escola pública com escola privada, aluno
do ensino médio, dando aula para aluno do ensino fundamental, da mesma escola ou de outra escola, essa conectividade entre todos esses elementos desse ecossistema. E aí eu acho que a gente consegue caminhar e avançar nessa transformação da educação. Eu quero jogar a bola para você, e a questão é a seguinte, você apresentou uma série de problemas que a pandemia trouxe para o aprendizado dos estudantes na rede pública em especial. O Daniel vem e traz formas de abordar, né, as oportunidades que a tecnologia, que já está disponível aí nas nossas mãos, pode de incrementar o ensino, levando a uma maior qualidade. E os dois, tanto você quanto eles, entendem que a participação da sociedade ela é fundamental, tanto para esse passo que o Daniel propõe na forma como oferecer esse processo de ensino e aprendizado na escola, quanto você na tentativa de recuperar essa perda que a pandemia acabou causando. Como é que você, da sua cadeira, vê a possibilidade de fazer essa integração com ideias novas como as que o Daniel está colocando? Bom, vamos lá. Daniel trouxe muitas provocações importantes. A Mônica trouxe também a questão aí da parceria, e eu vou responder aí a sua pergunta. De onde eu estou e como que eu vejo toda essa questão. Concordo plenamente quando o Daniel diz que a pandemia ela só veio para ressaltar ainda aquela escola que ficou parada no tempo, nós não tivemos mudança nenhuma, e isso muito nos preocupou, e talvez eu acho que foi realmente um chacoalhão aí para que a gente possa olhar de fato para uma educação de forma integral, que faça o desenvolvimento integral do aluno. Daniel também trouxe a questão do período integral, né? A gente acha que transformando uma escola em período integral, nós estaremos reforçando aí a aprendizagem, quebrando aí as lacunas das defasagens, enfim. Nós sabemos que vai muito além disso, né? Nós não precisamos de tempo, e sim de qualidade, e olhar para esse desenvolvimento integral da criança. E tudo isso demanda mudança de postura dos profissionais da educação, mudança de posturas daquele que está fora da educação. Eu vou citar os pais, por exemplo, para que eles enxerguem a educação com essa nova postura. Eu vou citar um exemplo para vocês. Na educação infantil, a gente vem tentando trabalhar um pouquinho, seguindo, inclusive, a BNCC, os campos de experiência. O Daniel trouxe a questão do experimentar. A criança pequena, ela precisa experimentar, ela precisa vivenciar, ela precisa brincar, ela precisa cheirar, ela precisa... Enfim, na pandemia, a gente viu quanto a educação infantil precisa dessa interação, que a educação infantil não precisa de tela, a educação infantil, ela é brincadeira, ela é experimentar, só que os pais não entendem isso. Então, quando eu falo que quando a gente quer mudar essa postura dessa nova educação, essa educação que está pedindo socorro por mudanças, toda uma sociedade tem que voltar o olhar para essa mudança. E tudo isso, essa mudança de postura, a gente não consegue da noite para o dia. Eu costumo dizer que nós avançamos nas questões tecnológicas, né, praticamente alguns meses, nós avançamos aí o que nós ficamos parados em um século. As questões tecnológicas, ainda temos muito mais a avançar. Mas nós só mudamos o formato, porque a postura é a mesma, né? Então, é isso que nós precisamos refletir. E para essa mudança de postura, o que fazer? Aqui em Mariporã, eu tenho 800 professores, né? Nós lidamos aí com uma gama, nas redes públicas, uma gama enorme de professores. A gente tem uma questão que acaba dificultando um pouquinho nosso processo aí seletivo, que é a questão do professor concursado. A partir do momento que ele ingressa, ele passou num concurso, alguns acabam, né, entendendo que ele não precisa avançar nesse processo de formação continuada e de investir nessas mudanças de posturas. Então, é só uma reflexão, não é uma crítica, mas é uma reflexão do que a gente vivencia no dia a dia. Então, para essa mudança de postura, nós precisamos de formação.
de formação o tempo inteiro para que esse professor ele entenda, ele compreenda essa necessidade. E para isso eu volto a bater em políticas públicas. Eu não digo nem políticas públicas que precise de muitos e grandes investimentos, mas que nós sabemos aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Né? E é essa a preocupação. Será que todos os municípios, será que todas as escolas, todos os profissionais da educação sabem? Por isso que eu trouxe os dados hoje. Nós estamos aqui, nós precisamos de dados. Né? E às vezes a gente tem grandes críticas por conta de avaliações externas. Eu tenho aí os meus apontamentos, principalmente agora nesse momento que nós estamos vivendo, de fazer uma avaliação externa, mas ao mesmo tempo nós precisamos de dados para que nós possamos fazer um planejamento, para que a gente enxergue a realidade e a partir daí como investir, como investigar essa rede e da onde nós partimos e para onde nós queremos chegar. Né? Então, assim, mas além de todos os investimentos necessários em infraestrutura, digital, tal, o maior dos investimentos é o foco nesse profissional, nessa postura de profissional. E para isso a gente não consegue uma mudança da noite para o dia. Esse profissional ele já vem formado, né? Ele já vem de uma faculdade, ele já vem de uma experiência, ou nós temos aqueles profissionais com anos de experiência e que às vezes têm uma certa resistência à mudança, ou nós temos esse profissional formado e que carece de orientação, de formação. Temos uma BNCC posta aí, como o Daniel falou, então a gente precisa sim, né, unir forças, o país inteiro, né, hoje o país ele tem, né, esse documento que é uma preciosidade, a BNCC, e a partir daí pensar em ações em conjunto para que nós possamos fazer com que esses profissionais consigam entender esse processo de aprendizagem que vai muito além daquele ensino tradicional, aquilo que a gente vem fazendo, né, antes de pandemia, durante a pandemia, e o que nós precisamos investir para olhar para a defasagem dos nossos alunos e ver o que é possível fazer e como olhar para esse ser humano, para essa criança, numa questão de desenvolvimento integral do ser humano e não só em conteúdos. Quem me acompanha sabe que eu venho falando muito das questões socioemocionais, principalmente agora nesse momento. Então, nós temos que olhar para essas questões socioemocionais, porque já foi comprovado que o aluno, o professor, a pessoa que não está bem emocionalmente, ela também não consegue ter um bom desempenho, seja nos estudos, no trabalho. Então, nós precisamos olhar para todas essas esferas, para todas essas competências, sejam as digitais, emocionais, as competências de leitura e escrita, porque o ser humano ele é um conjunto, e a gente não consegue olhar e trabalhar apenas uma parte de uma competência, e sim uma competência global. E para isso nós precisamos de planejamento, de estratégias, de parcerias, de políticas públicas, porque, como eu disse, sozinha a educação não consegue caminhar, uma escola sozinha, pensando em rede municipal, não vai conseguir, um município sozinho, se ele não tiver diretriz, se não tiver orientação, ele também não consegue caminhar. Então, é toda uma rede que precisa se mobilizar, e aí entra as questões dos institutos, das fundações e de toda a sociedade. Você traz na sua fala, você fala sobre a necessidade da formação e da formação continuada para você poder abordar os professores e trazer para eles novas capacidades para fazer esse processo de transição e você ressalta muito bem as dificuldades, inclusive, dos professores entrantes no sistema que carecem de experiência e muitas vezes carecem até de uma formação de um pouco de melhor qualidade. Mas eu até trago uma outra questão. O que a gente está falando aqui e que está nas entrelinhas do que você disse é uma mudança de cultura. E é uma mudança de cultura que passa pelos profissionais da educação e passa pela sociedade. E é isso que a gente precisa passar a defender e a verbalizar isso. Porque se a gente não fizer a mudança de cultura em que a sociedade entende a transformação necessária dentro dos muros da escola e vai passar a atuar para que esse muro não seja mais um limitador, né, que haja essa integração, aí sim a gente começa a fazer funcionar ideias como a do Daniel,
que as pessoas vão perceber que eu estando longe de uma escola como a de Mariporã não me impede de colaborar com a educação daqueles estudantes, porque aqueles estudantes são efetivamente o nosso futuro, é a próxima geração que vai tomar decisões nesse país e que elas sejam melhores do que as que a gente vem tomando. E para falar dessa mudança de cultura e também de como a gente consegue fazer essa integração, eu vou jogar a bola para a Mônica. Porque, Mônica, em um determinado momento, antes de você criar a sua primeira parceria, foi preciso convencer mais pessoas. Certamente, quem teve a ideia, não sei se foi necessariamente você, mas muito provavelmente a pessoa que teve a primeira ideia precisou colocar isso e insistir até que o projeto foi dado o primeiro passo, e aí, quando os resultados apareceram, isso parece ser natural, né, de fazer parcerias em busca desses objetivos que vocês estão fazendo. Agora, como é que é, dentro da cultura de uma instituição de ensino, seja ela pública ou privada, ouvir o novo e abrir as portas para alguém que não faz parte da cultura ou não faz parte daquele grupo, poder interagir no processo de educação daqueles alunos e criar novas possibilidades dentro da escola? Então, Rui, assim, quando eu ingressei no ângulo, né, comecei a fazer parte da equipe, essa cultura já existia, tá? De oferecer bolsas sociais e acolher, né, abraçar. A gente não consegue abraçar e acolher todo mundo, né? Mas aquilo que sempre foi possível, o ângulo fez por acreditar na importância dessas parcerias. Quando esses alunos bolsistas chegam no ângulo, muitas vezes os professores, os colegas, assim, não sabem que são alunos bolsistas, então eles não ficam taxados. E existe um trabalho que é feito nos bastidores, pelo IEF ou por qualquer outra instituição, com as famílias e com os alunos, né, para que eles entendam a principal finalidade de estar lá na escola, que é buscar uma educação de qualidade. A gente vai ter outras diferenças, mas aí a escola precisa lidar com a diversidade, seja diversidade econômica, cultural, de gênero, racial, né? Acho que uma escola ela precisa promover esse espaço de diálogo e de entendimento. Mas com esse trabalho especificamente do IEF, que acompanha essas famílias e esses alunos, nós não tivemos, durante esses anos de parceria, nenhuma desistência de aluno do IEF e de nenhuma outra parceria social. Então, isso revela que a gente consegue fazer esse trabalho também de acolhimento de uma forma eficaz, né? Que esse aluno sinta-se acolhido, apesar das diferenças, dentro desse ambiente escolar, tá? E quando a parceria com o IEF começou, há uns 10 anos, a primeira conversa foi comigo, né, Marco Pinho, na época era a Claude, e eu não precisei de muita insistência, não, né, eu também fui acolhida, né, na minha proposta, depois de ter conversado com a equipe do IEF, porque isso faz parte da filosofia do ângulo, né, do DNA. Então, eu acho que são coisas que acontecem naturalmente, né, em relação, principalmente porque o nosso entendimento precisamos colaborar com a educação do país. A gente não é um sistema de ensino, não fazemos parte do governo municipal, estadual, federal, mas eu acho que se cada um fizer um pouquinho, acolher e cuidar do seu espaço, essa junção vai trazer um benefício global, né? Então, esse é o nosso entendimento, tá bom? Não sei se eu respondi. Acho que respondeu, sim. Bom, vou passar para as perguntas das pessoas que estão online nos acompanhando e vou jogar a pergunta para o Daniel, que foi feita pela Josiana Santos Vieira Moraes. Ela fala da sua provocação, Daniel, e acho que você conseguiu efetivamente chacoalhar as pessoas, tirar as pessoas do seu lugar aí de confortável e pensar, né? E ela elogia bastante essa sua provocação, né? E aí ela pergunta como é que essa evolução da educação
pode ser realizada, né? E ela quer saber também como é que as universidades estão preparando os novos educadores, né, já dentro de uma perspectiva. E a gente sabe, aí eu complemento a pergunta dela usando dados do Censo da Educação Superior, né? A gente tem muita gente que se propõe a educar, matriculada no curso de pedagogia. A gente vê cada vez menos gente se matriculando nos cursos de licenciatura, seja língua portuguesa, matemática, física e química, a gente não precisa nem falar, né? E o ensino à distância, né? Com aquela prova que você, inclusive, citou, né? Não é nada diferente ou muito pouco diferente do presencial, joga numa aula gravada que o aluno assiste quando ele quiser. E a gente está formando o professor dessa forma no Brasil. Então, a pergunta é como fazer, então, essa evolução na educação e como preparar esses educadores. Bom, obrigado, Josiara. Como eu disse aqui, eu acho que tem, primeiro, uma mudança cultural, uma mudança de mentalidade, entendendo que todo mundo entendendo que educação para um país não pode ser prioridade, tem que ser premissa. Eu falo igual segurança para a companhia aérea, né? Se você falar que é prioridade, a nossa prioridade, como prioridade? Tem que ser premissa. Pronto, acabou. Não existe nenhuma sociedade na história da humanidade evoluída que não tivesse por trás da educação. E aí, na verdade, assim, quando eu falo dessa questão cultural, para mim a vida nada mais é do que um tempo que a gente passa aqui, para quê? Para aprender, para evoluir, para crescer. Para quê? Para fazer alguma coisa que faça diferença no mundo. Eu sempre digo, não importa quem você é, muito menos o que você tem. O que importa é o que você deixa. Tem um termo, um modelo de uma cultura sul-americana que é Ubuntu, que na verdade, assim, eu só estou bem se todo mundo estiver bem. Outro dia, numa conversa com o Vicky Muniz, que usa o lixo para fazer arte, quando estávamos falando, eu faço parte do conselho do Gerando Falcões, com o Eduardo Lira. E, olha, precisa acabar com a pobreza, mandar a favela para o museu, né, e tal, a favela não pode mais existir. E aí o Vicky Muniz falou, que pobreza? A pobreza do pobre ou do rico? E aquilo, né, parou assim, porque a pobreza do pobre é você ficar falta de comida, educação, saneamento, papá. E a pobreza do rico é você não ter liberdade para você sair de casa, segurança, carro blindado, ou o que é que seja. Enfim, então, a gente está vivendo num mundo muito medíocre de todos os lados. E se a gente parar para perceber isso, eu acho que tem uma consciência e realmente o foco na educação. Não existe nada melhor, mais bem distribuído no mundo do que educação. E aí, como eu disse, posso entrar aqui de uma maneira bem profunda, como eu dei algumas sugestões de uma plataforma que vai integrar ensino escola pública e escola privada, um modelo de avaliação diferente que não necessariamente tenha gabarito, fazer algo que realmente tenha significado. A Adélia Prado, ela fala, eu não quero queijo, eu não quero faca, eu quero fome. Então, minha pergunta é como fazer com que as pessoas tenham desejo em relação a aprender, que eles aprendam algo que realmente faça sentido, que tenha significado, né? A escola está pautada em duas coisas, significado para o aluno e qualidade da presença. Tem um ditado indiano que fala, o segredo da felicidade é você estar onde você está. Eu estou aqui com vocês, eu não estou aqui fazendo outras coisas, eu estou aqui focado 100%. Então, se você está aqui, esteja aqui. E do outro lado, eu digo, um curso é tudo aquilo que fica depois que ele acaba, né? Então, o valor de uma escola, qual o valor agregado para o aluno durante o tempo que ele ficou conosco estudando ali? A gente tem que fazer de tudo para aumentar essa quantidade de aprendizado, do despertar, do provocar, fazer com que as pessoas não tenham medo de errar, entendendo que existe o erro honesto, existe o fracasso bem-sucedido, aquele que você aprende com ele. Enfim, então é muita coisa que a gente podia
ficar conversando aqui. E para não me furtar da sua segunda pergunta, de maneira bem rápida, não tenha dúvida, nós temos um grande problema no Brasil, né, que o professor ele não necessariamente é muito valorizado. Agora, olha só, quando alguém é muito bom em alguma coisa, muito bom, um médico muito bom, ele se denomina, eu sou um professor. Quando o engenheiro ele é muito bom, ele é um professor. Quando um jornalista é muito bom, ele fala, eu também dou aula. É o máximo que alguém pode chegar. Porque não existe nada melhor, que mais te credencia ou te gabarita do que ser professor. E nada mais gera aquela gratidão, né, de realmente enxergar a diferença que você faz na vida das outras pessoas. E aí, por que a gente não tem professores? Porque, enfim, não são valorizados, as escolas de pedagogia, elas entraram numa decadência quando entrou o modelo de ensino à distância, no qual o foco era todo mundo entrar no curso mais rápido, mais barato e mais fácil, porque você só queria um diploma para você poder ter um emprego, e, enfim. Mas, de maneira muito prática, o que eu acredito que seria para mim uma solução? Imagina que a gente faça uma accreditation, tipo uma OAB para professor, tá? Mas não precisa ser compulsório, é obrigatório, senão não é mais professor. Não, vamos fazer ela nesse momento optativo. Mas, se você passar essa prova, uma prova muito bem elaborada, enfim, negócio muito incrível mesmo, não é uma provinha só, um processo, uma semana, coisa prática e tal, incrível. Você ganha o dobro. Imagina que se você tiver essa chancela, você ganha o dobro. O que vai acontecer? E se a gente conseguir provar que as pessoas que fizeram isso, os alunos dessas professoras são muito melhores. O que vai acontecer no prazo de 10 anos? Uau! As escolas de pedagogia vão começar a divulgar, igual divulgam na escola de direito. Aqui, 42% passa na prova tal. Incrível. Os pais vão começar a exigir, eu quero saber se a professora do meu filho tem o certificado tal. Uau! A escola vai falar, 80% dos professores têm o certificado tal. E você dobrou o salário e vai tornar essa carreira muito mais atrativa, mais incrível para muita gente. Então, essa é uma das ideias, né? A outra, como eu já tinha falado anteriormente, de maneira bem rápida aqui, Rui, é você fazer com que os alunos, quem sabe todos os alunos da universidade, mas eu posso falar de maneira muito focada, alunos de federal, por exemplo, e de ProUni, né? A maneira dele retribuir para a sociedade é ele dar aula durante um ano, por exemplo, para alunos da escola pública, por exemplo. E o que vai acontecer? Não, mas ele não pode, porque a legislação tem sido de cada professor. Então dá aula de reforço. Enfim, a gente muda, faz alguma coisa, né? Tem alguns formatos aqui, sem querer entrar no detalhe do detalhe. E muitos deles vão despertar pelo prazer de ensinar, para dar significado, para você falar, eu sou útil, e isso vai ser lindo, porque aí nós vamos estar formando muitos engenheiros que são professores, biólogos que são professores, administradores que são professores, e eu acho que a gente faz algo totalmente diferente e consegue fazer uma grande transformação na educação. Daniel, eu vou fazer mais uma pergunta para você e depois, a partir dela, eu quero provocar a Márcia e a Mônica. O que é preciso para ter ideias, e vou usar uma palavra que está sendo bastante utilizada ultimamente, disruptivas, como as que você tem proposto? Da onde é que vem a sua inspiração? E como é que essa inspiração pode também ser inspiração de outras pessoas? Eu acho que, como eu disse, eu não tenho nenhuma ideia tomando banho, sabe? Eu me construo no coletivo, né? Eu me construo aqui na discussão, na provocação, e é o que eu acredito que a escola tem que fazer, você conviver com a diversidade, é você cada vez mais ampliar, estar junto com pessoas que pensam diferente. Então, olha, o grande desafio que a gente tem hoje é que as redes sociais só nos mostram aquilo que a gente deu um like. E aí você fala, nossa, todo mundo pensa igual a mim. Todo mundo quem? Todo mundo que você deu um like. E as pessoas estão ficando muito polarizadas.
em todos os aspectos, não é só na questão política, não, tudo. Você fala, meu, eu gosto de sorvete, não gosto de chocolate. Não, porque o sorvete é melhor, não, porque o chocolate. Pau, tudo tem discussão, meu Deus. Então, reflita sobre o controverso, reflita sobre opinião diferente da tua. Você vai para a escola para conflitar os seus pensamentos. E aí sim você evolui. E aí você constrói algo novo. Então, ao invés de você escrever de uma página já com vários conceitos pré-estabelecidos, escreva de uma página em branco. Se você fosse fazer uma escola hoje do zero, com verba ilimitada, com pessoas que você pode escolher qualquer pessoa do mundo, como você faria? Como você? Não se limite. E aí, a hora que você criar a sua escola, aí você junta as pessoas que você fala, não, a Márcia pensa igual a mim, a Mônica pensa igual a mim, então não vale. Eu vou chamar gente que pensa diferente. Aí você reúne gente que pensa diferente de você, que você fala, esses caras são loucos. E fala, vamos construir uma escola do zero. Aí você pega essa escola do zero e fala como que ela é uma evolução do que tem hoje. E ela vai ser, porque de alguma maneira você já carrega um pouco do que tem. E aí você fala, mas às vezes não tem verba limitada. Então, aí você vai surgindo a criatividade, os caminhos, e eu acho que a gente consegue, cada um, sem ter medo de prototipar, de ousar, de arriscar. Eu falo, a Ânima, a gente tem hoje quase 20 mil pessoas trabalhando, 340 mil alunos. Se você parar para pensar, uma escola, um grupo grande, né? Agora, eu falo, a gente é um grupo em beta. O que é em beta? Em beta. As empresas, todas as empresas, e principalmente a escola tem que estar em beta. E a escola tem que ser uma escola darwiniana. O que é uma escola darwiniana? São aquelas que realmente vão fazer a grande diferença, são aquelas que a adaptabilidade e a velocidade de prototipar, arriscar, usar, fazer de novo, arriscar, usar, prototipar, fazer de novo, corrigir, são aquelas que vão conseguir isso aqui, velocidade e adaptabilidade. Isso aqui vai definir realmente aquelas que vão fazer diferença, até porque eu acredito que quem vier aqui falar que tem as respostas de uma escola, como ela vai ser daqui a 5 anos, no máximo que pode ser um delírio, uma aposta, mas ela vai ser muito diferente do que o mais ousado e criativo de nós pensarmos hoje, né? Ainda assim, ela será mais e mais inovadora do que o mais ousado e corajoso puder planejar essa escola como ela imaginaria, como ela seria daqui a 5 anos. Então, eu vou pegar essa provocação do Daniel e Márcia, na primeira vez eu pedi para você avaliar da sua cadeira. Agora eu quero que você saia da sua cadeira. Então, vamos fazer alguma coisa parecida com isso que o Daniel estava dizendo. Como é que a gente pode pensar uma escola diferente sem as amarras daquilo que a gente já conhece? Vamos imaginar justamente essa página em branco, né? A gente sabe quais são os problemas. Os problemas eles estão dados, a gente está vendo ele aí, você viu os números. Vamos começar uma escola através de um projeto com uma página em branco? Por onde a gente começa resolvendo isso daí sem ficar no lugar comum? Dá para fazer esse exercício agora? Dá, Pelo sim, sorriso te provoquei. Sim. É tudo que nós queremos, né? É começar do zero. Claro que não podemos desconsiderar toda a história, porque se nós estamos aqui, nós passamos por uma história, se somos o que somos hoje, tivemos toda uma bagagem, e eu tenho certeza que a escola fez parte dessa bagagem. Mas em alguns momentos nós precisamos até deixar um pouquinho de lado todas essas dificuldades, porque muitas vezes as dificuldades acabam sendo aí uma mulher, né, uma desculpa para que a gente não possa seguir em frente, principalmente isso no setor público. É tudo muito difícil, então eu uso as dificuldades para dizer que não é possível. Então, eu acredito, quando você falou dessa página em branco, justamente deixando aí de olhar para essas dificuldades, deixando de olhar todos os empecilhos que nós temos, para olhar para aquilo onde nós queremos chegar, né? E sonhar, de fato, uma escola que é possível fazer um
trabalho de desenvolvimento integral das nossas crianças. Então, eu penso muito que não precisamos de nada muito novo. Eu costumo dizer que o arroz com feijão bem temperadinho, bem feito, é o suficiente para matar a fome. E então eu acho que é olhar para essas necessidades, olhar para o que o aluno precisa hoje. Nós temos, como eu já citei, um documento que é a BNCC, que traz aí todas as competências necessárias e o que nós, enquanto profissionais, podemos fazer com que essas competências, de fato, cheguem até os nossos alunos, né? Sem grandes, nada muito estratosférico, nada que tenha algo que não esteja ao nosso alcance, mas sim que nós tenhamos essa consciência de que é possível fazer acontecer, de que é possível conseguir ousar, é possível acreditar no potencial dos nossos alunos. E eu volto a dizer na educação pública o quanto nós precisamos acreditar e ter altas expectativas pelos nossos alunos. Eu acho que o primeiro passo é isso, é acreditar e ter altas expectativas. Isso é um grande passo para que a gente comece uma página em branco de uma nova escola. Olhar para essas necessidades dos nossos alunos e, a partir daí, planejar e pensar em como chegar a atender essas necessidades, sem colocar os empecilhos, sem colocar as dificuldades, e olhar para dentro de nós, enquanto profissionais, e ver o que nós, enquanto profissionais, podemos fazer. Qual é a nossa parcela de contribuição para essa mudança na educação? Então, eu acho que tem muita questão também da empatia. Gostei muito quando o Daniel trouxe a questão da adaptabilidade. A gente tem que olhar para essa questão de adaptabilidade, que é muito importante. E as parcerias, como eu digo, ninguém faz nada sozinho, né? Uma das missões da Undime é o regime de colaboração. O município não consegue desenvolver nada sozinho, nós precisamos aí do Estado, né? E o Estado precisa do governo federal, para que juntos nós possamos criar políticas públicas, né? E eu bato de novo nessa tecla de políticas públicas, e não falo de grandes investimentos de financiamento, claro que eles são necessários, mas para que nós possamos pensar juntos em ações que possam, de fato, promover a mudança da educação, olhando para o ser humano, olhando para o nosso aluno como um ser humano completo. Eu acredito que são essas questões, né? A questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, adaptabilidade, essa questão de o que eu posso fazer enquanto ser humano para mudar essa realidade, e, enfim, eu acho que é isso. Eu ia complementar dizendo o seguinte, que se a gente tiver, tanto na sociedade quanto dentro da escola, essa inércia que tenta nos manter dentro do mesmo modelo, porque dá menos trabalho se manter naquilo que você já conhece do que fazer algo novo, né, experimentar, ter problema e tudo mais. Mas se a gente continuasse nesse modelo mental, nossos carros ainda teriam rodas de carroça, né? A gente continuaria ainda dirigindo em cima de uma roda feita de madeira com um pneu de borracha, e a gente não conseguiria evoluir muito, não estaria muito mais rápido do que a gente estava há um século atrás. Mônica, pensando nesse carro com roda de carroça, porque a nossa educação, independentemente dela ser pública ou privada, ela é uma educação brasileira, e a gente sabe quais são os problemas da educação brasileira. Como é que a gente vai tirar essa roda de carroça e botar uma roda legal para poder dar velocidade nesse carro que já está todo tecnológico, tem tela de toque, computador e tudo mais, mas essa roda não deixa a gente correr? Então, aí é que entra a questão, né, da sua primeira provocação em relação à escola disruptiva. Eu acho que quando a gente pensa em escola e educação, ela precisa ser constantemente disruptiva, não que ela negue aquilo que é tradição, aquilo que ela já fez, aquilo que ela tem de experiência. Mas a escola precisa tomar consciência que as crianças e os jovens que nos chegam, né, todos os anos, eles vêm com expectativas diferentes, são crianças diferentes de 10, 20, 30 anos atrás, né? Eu estou no ano há 15 anos e eu percebo essa diferença, desde que eu entrei até hoje, o momento atual, em relação aos alunos, em relação às famílias.
Então, a escola precisa ter essa consciência, né, que ela vai precisar se transformar, rever, refletir todos os anos, em todos os momentos. Eu acho que em todos os períodos, né, do ano letivo, esse é o movimento. E para que a gente consiga perceber que a roda hoje que a gente tem não vai fazer com que a escola avance, a gente tem também que não ter medo de errar. Porque quando a gente pensa numa mudança, numa transformação, pode ser que a gente erre, que não seja a primeira experiência que dê certo. E a gente vai ter que desaprender muitas coisas para aprender novas coisas. Né? E muitas vezes a gente fica acostumado, não só o professor, acho que os profissionais, né, a pessoa humana, de uma forma geral, ficar acomodada numa zona de conforto, que a pandemia nos tirou dessa zona de conforto, para repensar. Então, pensando na escola, tem que ser um espaço, né, para que a gente consiga fazer esse novo carro, fazer essa nova escola, para que a gente consiga ter esse novo olhar. É importante que a gente tenha, no espaço escolar, momentos de diálogos, momentos de reflexão. Aí entra a parceria de que tanto nós falamos hoje, né? Essa parceria, essa conversa, é acolher as ideias, seja de alunos, de professores, que vai fazer com que novos pensamentos, novas reflexões surjam e que a gente consiga transformar a metodologia em sala de aula, as avaliações, as atividades, que a gente possa dar mais liderança aos alunos, né? E na escola eu percebo que quando a gente dá esse espaço, quando nós damos voz às pessoas, muitas ideias surgem para romper o tradicional, né? Aquilo que já não serve mais, como essa roda que não faz o carro girar. Porque às vezes as pessoas acham, não, a gente tem que largar tudo, esquecer e partir para outra. Não, muitas das coisas que a gente faz estão dando certo. Então, vamos ajustar, né? A gente não precisa trocar tudo, né? Porque outros componentes do carro, outras esferas da escola estão funcionando bem. Mas o que a gente pode ajustar e inovar para romper e fazer a coisa girar com mais intencionalidade, com mais efetividade, porque no centro de tudo isso é a aprendizagem, a formação do aluno que precisa ser entendida como o foco, né? Então, eu penso nisso, né? Nesse espaço de diálogo, de conversa e de reflexão. Tá? E sem ter medo de errar, porque às vezes o que nos prende mas será que e se der errado? E aí, para a minha equipe, eu falo, um pouco de frio na barriga é importante, porque o frio na barriga indica que a gente está avançando, né? Que a gente está querendo mudar para melhor. Então, eu acredito nisso. Perfeito. Bom, nosso tempo deu. Eu quero agradecer demais a Mônica Yumi Kukita Gonçalves, do Colégio Ângulo São José dos Campos, a Márcia Bernardes, presidente da UDIME São Paulo, e ao Daniel Castanho, fundador e presidente do Conselho de Administração da Ânima Educação, por esse papo aqui. E é uma pena porque eu tenho aqui mais questões para mais 1 hora de bate-papo, mas ninguém vai aguentar, né? Então eu quero liberar vocês, agradecer demais.